O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Xangai registra primeiras mortes oficiais por Covid desde lockdown. Pois é, essa notícia é do início da semana, né, e foram registradas 3 mortes na cidade desde o início do lockdown. 3 mortes oficialmente confirmadas. O lockdown que estava sendo, digamos assim, amenizado, inclusive nessa semana, né, autoridades chinesas deram declarações que podem reverter, né, essa abertura, podem não exatamente reverter, né, mas interromper a abertura, né, manter o lockdown devido ao aumento do número de casos nos últimos dias. Então, não apenas pelas mortes que ocorreram, mas também pelo aumento do número de casos, tá? E lembrando que a gente falou no programa passado, a gente vai esperar para eventualmente conseguir discutir Xangai melhor, mas a gente não vai discutir esse assunto enquanto o Átila não voltar. Tá? Então, controlem-se. Da China, começando, né, o nosso giro, vamos passar pela Coreia do Norte, em que o governo anunciou, né, que testou mais um míssil, né, nesse caso um míssil de curto alcance, mas que teria um sistema de precisão, um sistema de orientação muito mais desenvolvido, tá? Muito mais moderno, e que isso seria uma importante adição ao arsenal norte-coreano. Tá? Não está claro se esse novo míssil, que repito, não é um míssil balístico intercontinental, não é um míssil para ser disparado contra os Estados Unidos, por exemplo, talvez no máximo ali contra o Japão, mas se ele pode carregar ogivas nucleares, imagino que sim, que seja esse o propósito. Já na Coreia do Sul, a Suprema Corte anulou as condenações de 2 soldados que haviam sido... A gente comentou em junho do ano passado sobre 2 soldados sul-coreanos que haviam sido condenados pela justiça militar sul-coreana por terem relações homossexuais, né, por serem homens homossexuais, sendo que o relacionamento deles não era dentro das instalações militares, era fora do quartel, e a Suprema Corte anulou essa decisão, dizendo que a conduta militar, né, a Lei de Conduta Militar Sul-Coreana de 1962, precisa ser atualizada, inclusive o seu artigo sobre a sodomia, né, que é o termo utilizado, que é necessário que essa lei seja adequada aos tempos e à sociedade. Tá? A decisão foi anônima dos 13 juízes, e quem afirmou, né, quem na declaração disse que a lei precisa ser adequada porque essa condenação era inconstitucional, né, de acordo com as atuais leis sul-coreanas, foi o chefe da corte, né, o que seria ali o presidente do STF da Coreia do Sul, né, o Kim Myong-soo. Tá? Então, a sentença dos 2 soldados foi anulada. Da Coreia do Sul, vamos para o Timor-Leste, onde o José Ramos Horta foi eleito novamente presidente. Ele não foi reeleito, né, porque não foi mandato seguido, mas ele foi eleito novamente presidente do país, com 62% dos votos no segundo turno. Tá? Ele que é laureado com o Prêmio Nobel da Paz pelo seu papel durante a luta pela independência do Timor-Leste. O Timor-Leste, que é, né, o estado mais novo ali da região da Ásia-Pacífico, né? E, repito, ele levou 62% dos votos e o mandato será de 5 anos. Né? Olhando para o mapa, né, dos resultados,
É interessante notar que o José Ramos Horta ele ganhou em todos os distritos eleitorais timorenses no exterior, ou seja, na diáspora timorense, né? Então, achei isso curioso ao olhar os mapas eleitorais. Não vou aqui, né, ter a pretensão de analisar o restante, né, o mapa eleitoral interno do Timor, o que pode ou não significar, né? E lembrando que nós temos uma ouvinte que até comentou que chegou, né, a trabalhar no Timor-Leste e tal, então, quem sabe, se ela tiver mais informações, fica à vontade para mandar. Do Timor-Leste, meu caro Matias, vamos para as Ilhas Salomão de novo, já que essa semana foi oficializado o acordo de segurança entre as Ilhas Salomão e a República Popular da China. Tá? Foi assinado, tá? E foi divulgado, foi anunciado, tá? Pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, dizendo que os ministros de Relações Exteriores assinaram oficialmente o Acordo Quadro em Cooperação de Segurança. Tá? A gente repercutiu bastante esse acordo nos últimos programas, porque gerou protestos, especialmente da Austrália, e está tentando gerar uma reação, digamos assim, por parte dos Estados Unidos. Né? A gente até comentou aqui no programa que os Estados Unidos, na década de 90, chegou a retirar sua embaixada das Ilhas Salomão, né, e agora vai restaurar a embaixada, ou seja, vai tentar ali buscar uma reaproximação para eventualmente tirar essa distância. Das Ilhas Salomão, vamos para a Colômbia, onde na cidade de Frontino, no departamento de Antioquia, pelo menos 6 soldados colombianos morreram, outros 5 ficaram feridos, em uma emboscada que, segundo as autoridades, foi realizada pelo cartel do Clã do Golfo. Tá? Inclusive, segundo aqui a matéria da BBC, o chefão do Clã do Golfo, conhecido como Otoniel, foi preso em último outubro. Tá? Então seria aí parte né, como uma represália pela prisão dele, eventual julgamento dele. E, repito, né, essas foram as informações das autoridades colombianas sobre a autoria do Clã do Golfo. E na semana passada eu acabei esquecendo de comentar uma notícia, que daí acaba sendo, de certa maneira, um contraponto à lida pelo Felipe, já que 11 civis foram assassinados no departamento de Putumayo, mais ao sul do que o departamento de Antioquia, ali na fronteira com o Equador, e segundo testemunhas locais, eram membros do exército vestidos de negro, né, sem a insígnia, né? E cabe lembrar que só em 2022 ocorreram 31 massacres com 114 vítimas, além do assassinato de 52 líderes sociais. E em 2021 foram 95 massacres com mais de 70 mil refugiados internos, né? Então mostra aí que a violência no campo na Colômbia ainda segue bastante alta, mesmo se comparando com o restante do nosso subcontinente. Já em El Salvador, já são mais de 12 mil pandilheiros terroristas detidos no país, né? Daí as aspas são do Europa Press da Espanha. Pois é, e aí entra a discussão que a gente teve 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, né, sobre El Salvador. Né, segundo o presidente Nayib Bukele, foram detidos 12 mil, né, integrantes de gangues, 12 mil terroristas em 21 dias. Né? Então, mas, vamos lembrar, e é essa discussão que a gente teve, o governo de El Salvador está fazendo isso baseado em uma série de medidas de exceção. E nós temos, inclusive, o principal jornal, né, de oposição, o principal jornal salvadorenho, de certa forma, né, o El Faro, né, protestando contra o governo, contra essas medidas. A gente repercutiu isso aqui. Temos a questão que, assim, essas 12 mil pessoas que foram detidas pela lei que permite a detenção expressa, né, que suspendeu ali direito de reunião, direito de associação, enfim, elas foram todas detidas ali sumariamente. O que garante que essas 12 mil pessoas são integrantes de gangues?
Tá? Eu não estou dizendo aqui que, não, eu quero que os caras da MS-13 fiquem andando pela rua, tudo de boa, né, atirando nas pessoas. Não é isso, não criem esse espantalho. O ponto quando você prende 12 mil pessoas em 21 dias, a chance de você ter prendido muita gente que é inocente, ou que você está prendendo por outros motivos, e não quer dizer porque é seu opositor político, alguma coisa assim, são bastante razoáveis e não podem ser ignoradas. Né? Porque, repito, são 12 mil pessoas presas em 21 dias. E 12 mil pessoas pode não parecer tanto assim quando a gente fala de Brasil, né? 12 mil pessoas não enche um estádio de futebol, mas a população de El Salvador é menor que a população da cidade de São Paulo. Né? Então, é muita gente presa num período relativamente curto de tempo. É mais do que um Carandiru. O Carandiru comportava de 9 a 10 mil detentos. Então, é um Carandiru inteiro preso. Em 21 dias. Né? E também, em relação ao Salvador, a Flávia Mantovani, a repórter Flávia Mantovani, da Folha de São Paulo, que a gente cita aqui várias vezes, ela realizou uma entrevista com o editor do El Faro, tá? O Carlos Dada, que foi publicada na Folha de São Paulo. Tá com o título de Presidente de El Salvador está obcecado em silenciar contrapesos, diz jornalista. Então fica a sugestão de vocês lerem, porque, repito, a situação em El Salvador ela é complicada em vários pontos. Você tem uma centralização muito forte, muito grande de autoridade. A gente já falou aqui da demissão sumária dos integrantes da Suprema Corte, da presença de tropas no parlamento, enfim, todo esse tipo de coisa. Mais ao norte, no México, né, duas notícias legislativas. A primeira é que a Câmara dos Deputados mexicana rejeitou a proposta do governo Andrés Manuel López Obrador para fazer uma reforma no setor de energia elétrica, tá, do país, que visava incentivos estatais a usinas e também o corte na venda de energia para empresas privadas. Tá? Não um corte de deixar, né, mas de deixar de fornecer, mas que a prioridade passasse a ser domicílios e as distribuidoras também estatais. Tá? Para isso era necessário alterar a Constituição mexicana e foi rejeitado por 275 votos a favor, 223 contra e nenhuma abstenção. Nossa, mas Felipe, como foi rejeitada se teve mais votos a favor? Porque precisava de 332 votos, 332, desculpem, já que precisava alterar a Constituição. Então não teve o número de votos suficiente. Mas também no Congresso mexicano, aí numa vitória do governo, conseguiram alterar a lei de mineração do país e nacionalizando as reservas de lítio, tá, no México. Lembrando que o lítio é um dos minerais hoje mais cobiçados e mais explorados devido à sua utilidade, à sua função em baterias de alto rendimento. Tá? Então, baterias de carros elétricos, todo esse tipo de coisa. Então, o México tem 5 reservas de lítio e agora, com essa adição, digamos assim, adicionaram o lítio à lei de mineração mexicana. Então agora as reservas de lítio são estatais no México. Para a gente fechar, vamos para os Estados Unidos, né, com 4 rápidas notícias. A primeira delas é que um juiz federal na Flórida, tá, derrubou a obrigação de máscaras em aviões e transportes interestaduais, tá? Afirmando que, como, né, o governo federal já eliminou o estado de emergência e iniciou uma flexibilização, então as políticas de máscara se tornam então opcionais, tá? Não são mais obrigatórias com essa nova lei, tá? E aí várias empresas já aderiram a isso, né? Já declararam que o uso de máscara será então opcional, assim como alguns dos aeroportos, né, do país.
Em outra notícia, o governo dos Estados Unidos, representado pelo secretário de Estado Antony Blinken, e o governo do Panamá assinaram um acordo, né, para cooperação em questões migratórias. Tá? Muito provavelmente esse acordo vai ser parecido com aquele acordo do governo Trump com a Guatemala, né, que é basicamente transformar o país centro-americano num grande centro de triagem. Né? Então, olha, né, você veio da Venezuela, você veio da Colômbia para os Estados Unidos, você passou pelo Panamá. O Panamá é um país seguro, a gente tem cooperação com o Panamá, a gente vai te devolver para o Panamá. Então a pessoa que saiu de um país para chegar em outro vai ser enviada para um terceiro. Né? Que nem a polêmica, né, que tá tendo um grande debate no Reino Unido, e que a gente comentou no programa passado, né, o absurdo que foi, a cooperação entre o governo britânico e Ruanda, né, para fazer isso em Ruanda, né, que é bem mais longe, inclusive. E é interessante notar que esse ano, né, o número de pessoas detidas na fronteira dos Estados Unidos continua subindo, é maior do que no ano passado, até porque o uso da regra sanitária, né, para barrar pessoas na fronteira, que foi instaurado pelo Donald Trump, né, o título 42, ainda não foi revogado pelo governo Biden. Foi mantido, pelo menos até maio, pelo menos até o fim de maio. Então, ainda tem esse detalhe. Né? O governo dos Estados Unidos também anunciou que vai banir o teste de mísseis antissatélites. Tá? Ela afirmou que esses testes são inconsequentes, porque podem gerar efeitos cascata, né? Porque o que é um míssil antissatélite? Quando você lança um míssil a partir de um avião ou a partir de terra, né, para destruir um satélite em órbita. E Estados Unidos, Rússia, China e Índia possuem esse tipo de armamento e já testaram. E o que ela quis dizer com inconsequentes? Porque quando você destrói um satélite, você coloca um monte de destroços em órbita. E esses destroços podem afetar outros satélites, que você não quer que sejam afetados, pode afetar a Estação Espacial Internacional, pode afetar pessoas, né? Então, o governo dos Estados Unidos afirmou que, como esse tipo de teste é extremamente perigoso, o governo não vai mais realizar esse tipo de procedimento devido aos destroços. E, finalmente, também falando em Flórida, a Flórida assinou recentemente, né, aquela lei sobre questões de educação sexual e de gênero nas escolas, né, que tem sido chamada de Don't Say Gay Bill, né, já que seria, né, uma lei para, né, vetar, né, impedir a doutrinação das crianças, né, impedir entre aspas, a ditadura gay, enfim, qualquer groselha dessas que queiram acreditar. E a Disney, tá, protestou. A Disney criticou essa lei. Tá? E aí o que aconteceu? A legislatura da Flórida, controlada pelo Partido Republicano, que é o partido do governador Ron DeSantis, né, passou uma lei que pode dissolver o distrito especial de Reedy Creek, que é um distrito especial que é basicamente o distrito onde fica a Disneylândia, na Flórida. E é mais ou menos assim, que a Disney, ela tem uma, entre aspas, um autogoverno ali. Na verdade, quando você fala assim, autogoverno, né, algumas pessoas vão falar, não, mas então quer dizer que a Disney é dona do território. Na verdade, isso foi feito como um acordo entre a Disney e o governo da Flórida para que a Disney tenha autonomia em relação a obras, em relação a procedimentos como, sei lá, encanamento, e a Disney que custeia tudo isso. Tá? E então, só assim, uma errata, Felipe, que a Disneylândia fica na Califórnia, na Flórida é a Disney World. Ah, foi mal. É o feudo do Mickey. É. E aí a legislatura aprovou a dissolução desse distrito especial e agora está na caneta do governador, que pode fazer isso né? E assim, ele vai ganhar um inimigo econômico de muito peso, caso ele queira ser presidente, né? Mas é muito interessante todo o arranjo que foi feito, né? E claro, agora virou uma disputa política.
E, segundo os críticos desse tipo de acordo também, na verdade a Disney se beneficia, porque o Estado deixa de... enfim, eu não sei explicar direito, tá? Peço desculpas, mas que no fim das contas a Disney ela ela não sai no prejuízo. Então você tomar essa decisão não seria apenas uma represália pela questão da Don't Say Gay Bill, mas também uma questão de você evitar mais gastos por parte do Estado, então eventualmente aumentar o rendimento e a arrecadação por parte do Estado. Repito, eu não sei direito os números, tá? Mas não deixa de ser uma situação interessante.